Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 9. Diz assim no livro de Deuteronômio, capítulo 9, boa noite, graça e paz. Diz assim no versículo 1: E Moisés disse ao povo: Escute, ó povo de Israel, hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence aos povos mais numerosos, mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes, são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra, pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor, nosso Deus, vai hoje na frente de vocês com fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra, e assim conforme o Senhor prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, aqui está a Tua palavra, Senhor, uma palavra que é um alimento. Sua palavra é alimento, alimento para qualquer pessoa, seja ela pobre, seja ela rica, seja ela intelectual, seja ela quem for. Essa palavra é um alimento que alimenta e fortalece o espírito. Uma palavra que imune contra os vírus. Pai, então eu entrego, Senhor Deus, cada vida, cada irmão, cada pessoa, cada família que entrou neste lugar, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra e ser alimentados por ela. Pai, então que essa palavra, ela venha frutificar, que essa palavra venha alimentar, Senhor Deus, o nosso espírito, que essa palavra venha, Senhor Deus, nos proteger. Pai, eu entrego, Senhor Deus, a Tua igreja em Tuas mãos. Eu entrego, Senhor Deus, essas famílias em Suas mãos. Pai, desde já eu Te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. A gente leu aqui uma palavra, a gente tem a Bíblia, e a Bíblia ela é como um alimento. Ela é um alimento, ela é um alimento. E a gente vê que esse alimento só se alimenta dele quem quiser. Ele está posto à mesa, é um alimento que está colocado sobre a mesa para qualquer pessoa. É um alimento que, se eu sou pobre, ou se eu moro num casebre, ou se eu moro num palácio, esse alimento serve para mim, porque ele vai alimentar o meu espírito. Então a gente vai falar hoje sobre família que se alimenta bem, seu sistema imunológico fica protegido. Ou seja, sistema imunológico protegido. Famílias que se alimentam bem. E eu comecei a ler um pouquinho sobre alimentação. Alimentação saudável. Alimentação saudável é aquela alimentação que fazem bem para a nossa saúde. Alimentação saudável é verdura, é legumes, é frutas, é cereais. São isso. Alimentação saudável. Alimentação saudável é aquela alimentação que vai proteger o nosso corpo físico. O nosso corpo físico. Alimentação saudável. Eu fiz aqui uma analogia, simulei e coloquei aqui alguns alimentos que fortalecem o nosso corpo físico. Alimentos que pode proteger o nosso corpo físico. E aqui eu coloquei alimentos que podem proteger o nosso corpo espiritual, o nosso espírito. E aqui eu coloquei algum alimento que pode ser um lixo para nosso corpo físico. Alimentação saudável. Uma boa alimentação, ela oferece para o seu corpo, para o
meu corpo substância que ele precisa realizar em diferentes funções. Aí você pergunta assim, mas o que tem isso a ver com família? O que tem isso a ver com família? Você vai entender. Você vai entender. Uma boa alimentação, ela oferece para o seu corpo, para o meu corpo, uma proteção em diferentes funções do nosso corpo. Quando nós nos alimentamos bem. Quando nós nos alimentamos bem, o nosso corpo recebe substância que vai fazer com que todo o nosso corpo funcione bem. E hoje é colocado em nossas mesas vários tipos de alimentos. Você tem disposição para escolher o que você vai comer. Tanto o seu corpo físico, como o seu corpo espiritual. Não é diferente com o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico ele precisa também desses alimentos. Precisa de proteína, precisa de ser protegido, precisa de ser fortalecido. E o nosso sistema imunológico ele só é protegido com uma boa alimentação. Se nós não tivermos uma boa alimentação, o nosso sistema vai estar desprotegido. Quando nós nos alimentamos bem, você prepara o seu corpo físico. Você faz uma preparação. Quando você se alimenta bem, quando você come verduras, quando você come frutas, quando você come vegetais, quando você come cereais, quando você se alimenta bem, o seu sistema imunológico ele fica preparado para os ataques dos vírus, para os ataques das bactérias. Ele consegue combater, mas quando nós nos alimentamos com lixo, embora seja gostoso, o nosso corpo ele fica desprotegido. Ele fica desprotegido. Há uma desproteção. Então a gente consegue combater com mais eficácia os agentes patogênios, os vírus, as bactérias, quando nós nos alimentamos bem. Quando eu só como besteira, o nosso corpo fica desprotegido. O nosso físico, ele fica desprotegido. Há uma desproteção. Nós ficamos desprotegidos. E com isso, quando nós nos alimentamos bem, nós evitamos uma série de doenças. Uma série de doenças. Então o organismo, ele precisa nós sabemos que o nosso organismo, ele precisa de vitamina, ele precisa de proteína, ele precisa. Então quando nós, quando eu, quando você, quando nós não nos alimentamos bem, a gente começa a ser atacado por vírus e bactérias, e esses vírus começam a destruir o nosso corpo. Quando nós nos alimentamos bem, há um controle de peso corporal que vai além da estética. Há um controle de peso que vai muito além da estética. Quando nós nos alimentamos bem, o sistema imunológico é fortalecido. Quando nós nos alimentamos bem, há um equilíbrio mental. A nossa mente ela é protegida. A Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, de todas as idades, têm depressão, e elas também podem ser causadas por um desequilíbrio na saúde física. Então 300 milhões de pessoas hoje no mundo, elas sofrem de depressão por causa da alimentação. Por causa da alimentação. Então logo, se a sua alimentação ela estiver bem ajustada, estiver equilibrada, você vai ser saudável. Fisicamente falando. Logo, se alimentar bem ajuda a nossa mente a ficar mais equilibrada. Quando você se alimenta mal, a sua mente fica desequilibrada. Eu vou chegar lá, no versículo a gente vê. 38% dos casos de câncer no Brasil estão relacionados à obesidade, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. A obesidade. Então a gente vê que temos que ter atenção com a nossa alimentação para o nosso corpo físico. Para o nosso corpo físico. Então a alimentação para o nosso corpo físico não é diferente da alimentação para o nosso espírito. Se nós não nos alimentarmos bem,
os vírus, o nosso sistema imunológico, a nossa vida vai ser atacada por vírus. A sua vida pode ser atacada, irmão, por desânimo. A sua vida pode ser, o seu espírito pode ser atacado por medo. O seu espírito pode ser atacado por depressão. Quando você está com o seu sistema espiritual imunológico desprotegido. Desprotegido. Família que se alimenta bem, o seu sistema imunológico fica protegido, a proteção. Não adianta eu me proteger somente com alimento físico que vai nutrir o meu corpo, mas o meu espírito está com deficiência de alimento. Não adianta. Não adianta eu estar protegida, eu comendo, tendo uma alimentação saudável, mas o meu espírito está desprotegido a qualquer ataque de vírus. Da mentira, vírus do engano, vírus do sofisma. Não adianta. Tem que dar um equilíbrio. A Bíblia fala que Jesus crescia em sabedoria, ele crescia em estatura e em sabedoria. Ou seja, ele crescia fisicamente e ele crescia espiritualmente. As duas coisas. Então o nosso sistema imunológico, ele precisa de reforço físico e espiritual também. Se você não estiver com o seu sistema espiritual, imunológico, dizendo assim uma analogia, você vai estar desprotegido e qualquer ataque vai te pegar. Qualquer ataque vai te derrubar. Qualquer ataque vai fazer você parar. Qualquer ataque vai fazer você recuar. Qualquer ataque vai fazer você ter medo. Sistema imunológico espiritual desprotegido. Agentes patogênios, como vírus, bactérias que invadem o organismo. Eles invadem o organismo de quem se alimenta mal. Ele invade o organismo de quem não gosta de comer legumes, que nem quem não gosta de comer verdura. Eu posso ir ao médico, mas se eu não comer verdura, se eu não comer legumes, se eu não me alimentar bem, o meu sistema imunológico vai ficar desprotegido a qualquer vírus e bactéria. A qualquer vírus e bactéria. Por isso, evitamos uma série de doenças quando nós nos alimentamos bem. Do livro de Deuteronômio, nós lemos aqui que o povo de Israel, eles iriam atravessar o Jordão. Mas antes da gente entender isso aqui, a gente sabe que o povo de Israel é um povo, o povo hebreu é um povo que vivia escravo. Eles viviam escravizados por Faraó. Eles viviam escravizados e ali eles comiam o que Faraó colocava. A alimentação deles era aquilo que Faraó colocava. Escravo come aquilo que coloca à mesa. Escravo não tem condição de escolha. Escravo não pode escolher o que se alimentar. Ele come o que coloca na mesa. Aí aquele povo começa a clamar. Deus vai e envia Moisés. Moisés chega diante de Faraó com a palavra de Deus. Faraó às vezes endurecia o coração de Deus. A Bíblia fala que Deus endurecia o coração de Faraó e não deixava o povo ir. Mas em determinado momento Faraó deixou o povo ir. O povo saiu. O povo se tornou agora liberto. Quando você é liberto, você tem escolha de alimentação. Quando você é liberto, quando você sai da escravidão, você tem o poder de escolher comer bem. Comer bem. Mas quando você é escravo, você só come aquilo que te coloca na mesa. Quando você é escravo, você come qualquer coisa que colocam na sua mesa. Então agora o povo hebreu, ele sai pelo deserto, ele sai livre de Faraó, livre da escravidão, se tornam livres agora e eles começam a caminhar. Mas no decorrer da caminhada, eles começam a murmurar. E a murmuração fez com que, ao invés de chegar no lugar prometido 40 dias, chegaram 40 anos. Isso, pastor? 40 anos. Quando nós somos escravos, nós comemos aquilo que dá pra gente. A gente não escolhe aquilo que vai comer. Mas quando nós somos livres, nós temos poder de escolher o que vamos comer. Isso eu não quero. Isso vai fazer mal para mim. Isso vai atacar o meu sistema imunológico. Isso vai proteger isso vai desproteger o meu espírito. Isso vai me fazer mal. Livres, quem é livres? Então agora o povo hebreu, eles começam a caminhar com Moisés. Deus faz, no caminho eles
começam a murmurar, e a murmuração faz eles andarem mais no deserto, ao invés de chegar no lugar prometido. E eles sentem vontade de quê? Eu quero voltar para lá. Eu quero ser escravo de novo. Eu quero comer alho, eu quero amassar alho, eu quero pisar cebola, eu quero ficar lá, eu quero comer o que Faraó me dá. Depois está livre. Depois está livre. Agora, eles saem e eles conseguem ultrapassar a barreira, vencer barreiras. E agora chega nesse capítulo 9. Nesse capítulo 9 que Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés, dizendo que iria, escute o povo de Israel, hoje vão atravessar o Rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence ao povo mais numeroso e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes, são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra. Pois todos dizem, ninguém pode derrotar os Anaquins. Ninguém pode derrotar os Anaquins. Então no versículo 1 do capítulo 9, Deus fala com Moisés. Hoje vocês vão passar o Jordão. Hoje vocês vão chegar no lugar que eu prometi para vocês. Hoje o milagre vai alcançar vocês. No versículo 2, fala que um povo alto, filho de gigante, que ali tem gigantes, que aquele povo é gigante, aquele povo é numeroso, aquele povo é mais forte do que o povo de Israel. No versículo 3, fala bem assim, sabe, pois, que hoje o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é fogo consumidor, que destruirá e derrubará de diante de ti, e tu os lançará fora, e cedo desfarão, como o Senhor tem falado. Uma promessa. No versículo 4, quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça. Deus lançou fora porque eu sou justo. Deus lançou fora porque eu sou. Não. Deus falou isso para Moisés. Não fale que foi por causa da sua justiça. Não fale, mas foi por causa da impiedade desta nação que eu vou lançar eles fora. O que Deus faz não é porque você é bom, porque você não. É por causa das nações. É por causa das nações. No versículo 6, não é porque eu sou justo, não é porque eu sou, não, é por causa das nações que estão pecando contra Deus. No versículo 10, Deus dá 2 tábuas da lei para Moisés. E nessas duas tábuas, Deus escreve tudo que o povo ia fazer com o dedo dele. Moisés no monte, 40 dias, 40 noites, naquele monte, conversando com Deus, falando com Deus a respeito do povo. Mas tem um momento que Deus fala assim, Moisés, desce lá que você vai ver o que eles estão fazendo. Quando Moisés desce para ver o que o povo estava fazendo, o povo estava junto com Arão, adorando um bezerro de ouro. Foi colocado na mesa deles um alimento que saudável, um alimento que ia dar a eles imunidade contra os vírus, o vírus da incredulidade, o vírus da murmuração, os vírus da infidelidade, mas só que eles preferiram adorar um bezerro de ouro. Eles acharam melhor adorar um bezerro de ouro. No versículo 10, Deus manda Moisés se levantar e descer para ver o que o povo estava fazendo. No versículo 13, Deus fala com Moisés da obstinação do povo. O povo era alguém que preferia comer alimentos que faziam mal. O povo é um povo que recebia instrução de Deus, mas vira e mexia, eles queriam comer o lixo. Hoje é colocado na mesa de qualquer pessoa: comer bem ou comer mal. Comer bem, se alimentar bem ou se alimentar mal. Então, fisicamente como espiritualmente. Se eu como mal, se eu me alimento mal espiritualmente, a depressão pode tomar conta de mim. Se eu me alimento mal espiritualmente, a ansiedade pode invadir a minha vida.
vida. Se eu alimento mal espiritualmente, o medo pode tomar conta de mim. Aquele povo, eles não estavam dizendo, Deus falou que eles eram um povo obstinado. Um povo obstinado. Obstinação é endurecimento de coração. Ou seja, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou vendo Deus fazer um milagre e eu estou adorando o bezerro de ouro. Povo obstinado. Povo que não sabe o que quer. Obstinação, endurecimento de coração. Vem de uma pessoa que se recusa a aceitar a verdade de Deus. Normalmente, ocorre sem culpa anterior, um afastamento consciente, costumeiro ou voluntário da pessoa ou do povo para longe de Deus. Então aquele povo, eles que escolheram para longe de Deus. Quando Moisés desce, eles estão lá embaixo, adorando e festejando o bezerro de ouro. Depois de ter escutado tudo que Deus havia falado, depois de ter passado pelo mar a seco, depois de ter visto milagres acontecer, ainda continuaram obstinados de coração. Obstinado de coração. Às vezes Deus deixa esse endurecimento para que a pessoa entenda que Deus é poderoso. Deus usa pessoas obstinadas de coração, endurecidas de coração, como ele usou Faraó como uma ferramenta. Como uma ferramenta. Uma ferramenta, querido. No capítulo 15, versículo 15, Moisés desce do monte para ver o que o povo fazia. No 18, ele se lança perante o Senhor. Porque ele vê o povo adorando o bezerro de ouro. Ele vê o povo adorando, comendo algo que vai matar, ele se alimentando de algo que vai destruir o espírito deles, que vai destruir eles, que vai afastá-los da promessa. E quando Moisés vê aquilo, Moisés pega as duas tábuas que estavam na sua mão, tábuas essas que Deus havia escrito com o dedo, o que o povo deveria fazer. Moisés ficou irado com aquilo e quebrou as duas tábuas. E quando ele quebra as duas tábuas, ele se lança no chão, porque ele sabia que aquilo ali ia provocar a ira de Deus. A obstinação de coração, o endurecimento de coração, comer alimento que não é um alimento que vai fortalecer a sua mente, que vai fortalecer a sua vida espiritual. E agora ele quebra aquelas duas tábuas. E quando ele quebra aquelas duas tábuas, ele começa a orar, ele começa a chorar, ele começa a pedir para o Arão, ele começa a pedir. Se você voltar ao versículo 13, o povo obstinado é um povo de dura cerviz, é um povo teimoso, é uma nação que tem dificuldade em se curvar a Deus. Nação que tem dificuldade de se curvar a Deus mesmo diante dos milagres. Existem famílias hoje que têm dificuldade de se curvar a Deus mesmo diante dos milagres. Mesmo diante de ver milagres, mesmo diante de ver Deus agindo. Mesmo diante disso. Aí no versículo 12, no versículo 13, o povo obstinado. Aqueles que conhecem a palavra e não se submetem a ela. Porque preferem andar de acordo com os próprios desejos. E sim, essas pessoas que andam, que preferem andar de acordo com os seus próprios desejos, é assim, cara, não nos enquadramos nisso. Quando nós andamos de acordo com aquilo que eu quero, não com aquilo. O povo, quando eles estavam ali, adorando o bezerro de ouro, ele esqueceu. Ele viu Moisés está adorando. Moisés 40 dias, 40 noites naquele monte, que ele está fazendo? Vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos adorar. Vamos adorar um bezerro de ouro. Eles esqueceram. Muitas das vezes nós esquecemos tudo que Deus faz e se tornamos um povo obstinado. Muitas das vezes nós esquecemos aquilo que Deus faz e recuamos. E paramos no caminho, esquecendo que o nosso Deus é um Deus que vai sempre avante. É um Deus que falou que Ele vai entregar, que Ele entregaria aquele povo, que entregaria aquela cidade nas mãos daquele povo. Não importa que ele seja gigante, não importa que a altura dele seja até o céu, não importa que ele seja grande, não importa. Deus é poderoso para destruir. Deus é poderoso para destruir.
Então agora Moisés, ele quebra as suas tábuas. Ele se humilha a Deus, ele fala com Deus, ele roga a Deus, ele pede a Deus, porque ele sabia que Deus estava irado com aquele povo. No versículo 12, capítulo 10, versículo 12, fala bem assim, ó: o que o Senhor pede a ti? O que o Senhor pede a ti? Aí Moisés, vamos voltar lá, Moisés, quando ele termina de falar com Deus, ele se levanta, Deus manda ele se levantar, ele faz de novo 40, como se tivesse feito 40 dias e 40 noites de novo no monte, e Deus fala assim, ó, faz outras tábuas. Ele vai começar a fazer, alisar as tábuas, e fazer nova, segunda tábua, com a lei de Deus, com aquilo que Deus havia falado. Faz uma arca. Agora Moisés coloca a arca dentro, coloca as tábuas da lei dentro da arca. Moisés vai e coloca as tábuas da lei dentro da arca. Por isso que a gente vê o povo de Israel, quando ele vai para uma batalha, a arca tem que estar na frente. A presença de Deus tem que estar na frente. O que Deus faz na nossa vida, o que Deus faz na nossa família, não é por causa de mim, é porque ele tem um pacto, é porque ele fez uma aliança, é porque tem uma aliança feita. Porque tem uma aliança feita com Abraão. É por isso, querido. É por causa da aliança. É por causa da aliança feita. É a aliança feita que faz Deus se manifestar na nossa vida. É a aliança que Deus fez, com a aliança abraâmica que Deus fez. É essa aliança que faz com que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida. Agora, Moisés, ele faz a tábua. No capítulo 10 que a gente leu, no versículo 12, o que Israel, o que o Senhor pede a ti. Aí Deus fala bem assim, circunda o seu coração, guarda o teu coração, protege o teu coração. Circunda o teu coração, significa remova do teu coração a teimosia, remova do teu coração a incredulidade, remova do teu coração a desobediência, esvazia a sua alma. Circuncisão, a circuncisão física, ela envolvia uma atitude de submissão, e essa atitude de submissão, ela trazia dor. Ela mostrava, né, era o motivo da consideração do pacto que Deus fez com Abraão. Circuncisão espiritual indica que temos profundo temor íntimo ao Altíssimo. Circuncisão espiritual indica temor que você tem ao Altíssimo. Quantas famílias hoje têm se alimentado de lixo? Quantas famílias hoje têm o direito na sua mesa de se alimentar bem, tanto fisicamente como espiritualmente, mas às vezes elas preferem se alimentar com lixo, se alimentar com lixo, se alimentar com engano. Por que elas se alimentam de engano? Porque na verdade o espírito dela está desprotegido. O espírito dela, ela não tem se alimentado daquilo que fortalece ela. Ela não tem se alimentado daquilo que fortalece a nossa vida. Ela não tem se alimentado. E quando nós não nos alimentamos bem, a depressão bate. Quando nós não nos alimentamos bem, a ansiedade toma conta. Quando nós não nos alimentamos bem, o vício destrói. Quando nós não nos alimentamos bem, o câncer ataca. Quando nós não nos alimentamos bem, nós somos desprotegidos. O nosso sistema, ele fica desprotegido. Tanto o sistema físico como espiritual, nós ficamos desprotegidos. O povo de Israel, eles estavam desprotegidos porque eles eram um povo de obstinados, formação obstinada. Uma hora cria, outra hora não cria. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero.
Quando você se alimenta bem, você sabe quem você é. Quando você se alimenta bem, você sabe o que você quer. Quando você se alimenta bem, você não aceita comer comida de escravo. Não aceita. Comida de escravo é mentira. Comida de escravo é engano. Comida de escravo é tudo aquilo que Deus desagrada. Que desagrada a Deus. Você não aceita, você não concorda, você não quer. Eu não quero, não. Eu sou livre. Deus me libertou. Se Deus me libertou, eu quero me alimentar daquilo que vai fortalecer a minha vida. Não adianta eu estar bem alimentada somente fisicamente e espiritualmente, eu não saber nada o que isso significa. O povo de Israel, Deus falava com eles. Quando você olha para esse livro, tanto grande, ele pode ser grande, como ele pode ser pequeno. Não importa o tamanho. O alimento que tem aqui são alimentos que irão te imunizar contra as investidas de Satanás. O alimento que tem nessa grande é o mesmo alimento que tem nessa pequena, que vai combater os vírus que tentam te destruir, os vírus que tentam destruir a sua casa, os vírus que tentam destruir a sua família, colocando medo, colocando insegurança, colocando isso, colocando aquilo, porque você está imune, você está indefesa, melhor dizendo. Você está sem proteção. Eu estou na igreja, mas estar na igreja não significa proteção. E a igreja não significa proteção. Significa proteção quando você se alimenta disso aqui. Porque quando você se alimenta disso aqui, vai entrando em você energia, vai entrando em você carboidratos, vai entrando em você nutrientes. Quando o mal vier te atacar, você sabe que está escrito aqui. Ele não te pega. Ele não te pega, queridos. Porque a sua fé está firmada. Você está se nutrindo com algo que vai te alimentar. Mas quando eu sou indiferente com esse alimento, quando eu olho para esse alimento e falo assim, é tão bonito, mas hoje eu não quero comer não. Não, hoje não. Quando eu olho para esse alimento e falo assim, mas ele é tão lindo, eu preciso me alimentar. Mas hoje não tem outra coisa para fazer. A Bíblia fala, Deus ele falou para o povo de Israel, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo, irmão. Não é meio. Não é meio. É de todo. É de todo. Então aquele povo, Deus falou que eles eram um povo obstinado. Povo obstinado. Obstinado é povo de serviço dura. É povo que não sabe o que quer. É povo que é infiel. É povo que murmura. Nós temos muito que agradecer a Deus. Nós temos muito que agradecer a Deus. Quando a gente olha para essa palavra, Moisés, naquele tempo, Deus falava com ele assim. Ele subia no monte, e Deus ali falava com ele, escreveu as tábuas da lei, Deus escreveu com o próprio dedo, entregou a Moisés. Moisés ficou irado quando ele viu o povo adorando o bezerro de ouro, quebrou as tábuas, Deus ali perdoou, Deus ali teve misericórdia, e agora Moisés faz novas tábuas, e depois, por causa do povo de novo, Moisés bate na rocha, fica pirado por ele. Aí Deus falou assim, Moisés, você vai olhar, você não vai entrar. Você vai olhar, mas você não vai entrar. Queridos, nós temos que nos alimentar bem. Nós temos que nos alimentar bem. Quando você se alimenta mal, o seu físico vai reclamar. O seu corpo físico vai reclamar. Quando você se alimenta mal, o seu corpo físico vai estar desprotegido. Mas quando você se alimenta bem, a sua imunidade vai estar em alerta. Vai estar em alerta. O seu sistema imunológico vai estar em alerta. Opa, aqui não. Aí ela está protegida. Não tem vírus, não pega não, porque ela está protegida. O físico, o espiritual não é diferente. O espiritual não é diferente. Deus prometeu fazer com que aquele povo entrasse em uma terra que tivesse gigantes. Deus prometeu, e Ele é fiel. Ele prometeu e Ele é fiel. Ele não é infiel. Ele não.
Ele é fiel. Mas às vezes eu e você, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa murmuração, porque o nosso sistema imunológico espiritual está desprotegido, o que acontece? A gente, ao invés de conquistar aquilo, um dia a gente conquista com 40 anos. Ao invés de conquistar com 4 meses, a gente conquista com 40 anos. Por causa da nossa murmuração. Porque nós estamos desprotegidos. Vírus atacam a nossa mente. Vírus ataca a nossa mente e começa a lançar dardos. Você não pode, você não vai conseguir. Olha o medo, a insegurança, a ansiedade. Vai faltar emprego, está faltando isso. Medo, os vírus começam a te atacar de uma forma e você fala assim: não dá para eu continuar, eu tenho que parar. Buscar de coração. Não entendeu o que Deus está fazendo. Só de você poder se levantar, só de você levantar da cama, só de Deus te dar mais um dia de vida, isso é uma oportunidade única. Única. E muitas das vezes a gente, por pouca coisa, a gente faz igual esse povo. Prefere comer lixo, prefere adorar bezerro de ouro. Prefiro adorar bezerro de ouro. Adorar bezerro de ouro é uma idolatria. Adorar bezerro de ouro é fazer aquilo que Deus desagrada. E quantas famílias, ao invés de se alimentarem bem, elas preferem comer lixo. 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 Deus coloca na vida de qualquer um. Qualquer um. Quer se alimentar? Qualquer um. Está à disposição, até hoje, está à disposição de qualquer um. Não sei amanhã. Está à disposição de qualquer um. Para abrir, para ver o que Deus está falando, o que Ele quer, porque isso aqui é a palavra do teu Deus, do meu Deus. Ela é uma bússola, é ela que vai te guiar, é ela que vai te conduzir, é ela que vai te fazer, te dar discernimento de comer ou não comer determinados alimentos que é colocado na sua mesa. O povo de Israel é o povo nesse tempo aqui de Moisés, que Deus queria que eles circuncidassem o coração deles. Nesse versículo 9, Deus chama a família de Levi. Deus separa a família de Levi para eles servirem em adoração, para eles estarem adorando. A família de Levi nesse tempo aqui foi separada para isso. E aí Arão morre, alguns morrem também, e Deus fala que o povo tem que circuncidar o seu coração, tem que renovar, tem que remover do seu coração a teimosia, tem que remover do seu coração a incredulidade. A incredulidade, irmão, é que nos faz recuar. É a incredulidade, irmão. A gente deixa de crer. É a incredulidade que nos faz adorar bezerro de ouro. É a incredulidade, não é outra coisa não, irmão. Não é outra coisa. Ah, pastor, eu estou tão desanimado. É a incredulidade. Esqueceu daquilo que Deus fez com você. Aquilo, o gigante que você está vendo está sendo maior do que o que Deus fez com você. É a incredulidade. Ah, pastor, eu não vou mais. Eu não quero ir mais. Eu não tenho vontade de ir mais. É a incredulidade. O povo de Israel, o povo hebreu, Moisés estava 40 dias e 40 noites no monte. Eles já, só porque Moisés não voltou, eles já não esqueceram de tudo que Deus havia feito. Aí Deus fala, obstinado de coração. E nós não somos um povo obstinado de coração. Nós não podemos ser um povo obstinado de coração. Nós temos que comer um alimento que vai nos fazer. É por isso que existem. A gente olha assim, pessoas, irmãos cristãos, que estão no Afeganistão, que estão em Mianmar, que estão na África, que estão na Coreia. Irmãos, eles morrem por amor de Cristo. Sabe por quê? É o alimento que eles estão comendo. É a alimentação deles. É a alimentação deles, irmão. É a alimentação deles. Então, quando a morte vem, quando a perseguição vem, eles estão imunes. Eles sabem quem eles creem. Eles sabem onde está depositada a confiança deles. Eles sabem para onde eles vão. Mas quando você estiver imune, quando você estiver
estiver desprovido disso aqui, irmão, você vai estar à disposição de qualquer vírus, qualquer bactéria que rondar o mundo, você vai estar sujeito a pegar elas. Por quê? Porque o seu alimento principal você está deixando. O alimento principal você está trocando por uma coisa que vai perecer. Uma coisa que vai perecer, irmãos. Que vai perecer. Uma coisa que vai ficar aqui. Você está deixando isso aqui por coisas supérfluas. Jesus falou um dia para Maria, Marta, oh Marta, Maria fez a melhor parte. Nós estamos em tempo de buscar Deus de verdade. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo. É como tem falado aqui, imagine se de uma perseguição dessa no Brasil. Ai, coitado de nós crentes. Coitado de nós crentes. Se a gente para por causa de uma dor, se a gente para por causa de algo material, imagine por causa de uma perseguição. Imagine se uma perseguição como essa chegar até o Brasil. Imagine, irmão. Nós temos que alimentar isso aqui. Você não está no tempo, senão nós estamos mais de tempo de brincar de crente, de vir igreja, voltar. Hoje eu vou, hoje eu não vou, amanhã eu vou, hoje eu não vou. Não, nós temos que se agarrar isso aqui. É tudo de precioso que a gente tem. É isso aqui. Você não tem mais nada de precioso nessa vida, a não ser a palavra de Deus, porque ela vai te fortalecer nos dias maus. É ela. O que vai me fortalecer no dia mau não vai ser a minha faculdade que eu estou fazendo. Não vai ser. Não vai. O que vai me fortalecer no dia mau não vai ser o serviço, o trabalho que eu tenho. Não vai ser. Não vai. O que vai me fortalecer no dia mau vai ser eu estar me alimentando com isso aqui. Aí eu vou ficar. Aí sim, quando a perseguição vir, eu vou saber, vou ter certeza para onde eu vou e com quem eu quero estar. Queridos, estamos em tempo de buscar Deus. Famílias que se alimentam bem, seu sistema imunológico fica protegido. Famílias que se alimentam bem, seu sistema imunológico fica protegido. Tem aqueles também, tem algum nossos adolescentes aqui, que eles não gostam de comer. Tem que comer, irmão. O físico precisa disso aqui. Ah, eu não gosto, mas tem que comer. Tem que comer. Tem que comer. Ah, não, eu gosto disso aqui. Ah, eu gosto disso aqui. Esse biscoito eu gosto. Ah, eu vou comer ele no café da manhã, no tarde. Ah, não vou almoçar não, vou comer biscoito. Seu sistema imunológico vai estar desprotegido. Pode ir no médico, vai tomar remédio, mas vai continuar desprotegido. Nós temos que comer. É igual a Bíblia, é igual a palavra de Deus. Ah, hoje eu acho que eu não vou ler a Bíblia, não. Eu tenho que ler. Eu tenho que meditar, eu tenho que ver o que Deus está falando. Eu tenho que fazer. Porque a nossa carne, na verdade, ela vai querer que você não faça. A minha carne vai querer que eu adore bezerro de ouro. A minha carne vai me levar a adorar bezerro de ouro. Mas o meu espírito, se ele estiver protegido, ele vai me levar a adorar a Deus. Ele vai levar a sua família a adorar a Deus. E quando você começar a adorar a Deus, versículo 3, mas fique certo de que o Senhor, nosso Deus, vai hoje na frente de vocês, como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra. E assim conforme o Senhor, Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fique pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não. Olha o que diz o versículo adiante. Não é por isso
Mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês, porque eles são maus. Não é porque vocês são bons, não é porque eu sou bom, mas é porque nós somos maus, porque eles são maus. Então, queridos, no 5, vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desse povo que Deus vai expulsar. Então a nossa conquista não é porque você é bom. A conquista nossa é porque Deus vai expulsar o que é mal do nosso caminho. É por causa da maldade. Então, queridos, Deus tem vitória para a nossa casa. Mas nós temos que deixar de sermos povos obstinados de coração, duro de coração. Nosso coração tem que estar disposto a obedecer a Deus. Nosso coração tem que estar preparado, disposto a obedecer a Deus. Deus ele não quer sacrifício, como foi falado comigo. Deus quer obediência. Deus quer obediência. Deus quer obediência. Quando você obedece, Deus começa a honrar. Ele quer obediência da nossa parte. Aquele povo, ele não conseguia obedecer. Eles comiam qualquer coisa. Quando você come qualquer coisa, você está voltando à escravidão. Você tem que selecionar aquilo que você quer comer. Você tem que selecionar aquilo que vai na sua mesa. Você tem que selecionar aquilo que você recebe. Mas quando você começa a receber porcaria, seu espírito vai ficando adormecido, você vai se distanciando, vai se esfriando, vai se enfraquecendo, vai adormecendo, a ponto de morrer. A ponto de morrer. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para conquistar. Deus nos chamou para conquistar a terra que Ele prometeu para cada um de nós. Se coloca de pé. Põe sua cabeça. Pai querido, Pai Santo, diante da Tua presença, diante da Tua presença, uma presença que a gente não tem nem como explicar. Quando a gente olha para a Tua palavra, quando nós começamos a nos alimentar da Tua palavra, algo começa a entrar em nós, Pai, de maneira que não tem como recuar, não tem como voltar atrás, não tem como negar, não tem como, Senhor Deus, aceitar qualquer comida, não tem como, não tem como. E muitas das vezes, Pai, por causa da má alimentação